De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, cerca de 2 milhões de crianças de até 5 anos morrem no mundo todo vítimas de diarreia e pneumonia. O objetivo da Unicef é eliminar a mortalidade por essas doenças até 2035. Vamos ver. João Pedro e Henrique tiveram 2 distúrbios muito comuns na idade deles: pneumonia e diarreia. Apesar de simples e corriqueiros, se não tratados da forma correta, podem ser um risco. Segundo a Unicef, essas doenças matam mais de 2 milhões de crianças por ano, motivo que fez Joyce levar o filho ao médico rápido. Ele começou a ter uma gripe muito forte, ele teve uma febre muito alta de madrugada. Aí nós levamos ele no outro dia no médico, o médico de cara já olhou, já disse que era para tirar um raio-x para ver. Aí estava lá uma pneumonia. De início era uma pneumonia assim simples, não era, eles chamam de pneumonia comunitária, não era uma coisa tão grave. João Pedro teve que ficar internado por 23 dias. Fez vários exames e 2 drenagens até resolver o problema. Uma situação muito dolorosa para uma criança de apenas 4 anos. Mas, como a mãe procurou um médico a tempo, hoje ele está bem. Ele sentia muita falta de ar mesmo. E se não tivesse entrado com o antibiótico certo, no momento certo, provavelmente hoje o João não estaria aqui. Gisele também correu para o hospital quando percebeu que Henrique estava com uma diarreia muito forte, que não passava. Na época, ele tinha 1 ano e meio e estavam passando férias no Nordeste. Apesar dos cuidados com a alimentação dele, a mãe não pôde evitar que o filho pegasse uma infecção por rotavírus. Ele não comeu coisas na praia, eu sempre ia para a praia com fruta picada, bem acondicionada, em recipiente com gelo. Mas eu comprava água de vendedor ambulante. Me disseram que mesmo a água lacrada tem o risco de contaminação. E ele teve um quadro muito grave, assim, de vômito, de diarreia, prostração. Aí ele foi atendido lá mesmo, nesse vilarejo. Como Henrique só piorava, a pedido do médico, eles voltaram para Belo Horizonte e procuraram um hospital de emergência. E foi de assustar, porque assim, no trajeto, né, de lá para aqui, para Belo Horizonte, ele piorou o quadro. Aí ele já chegou aqui já letárgico, muito prostrado. Antes ele estava irritadíssimo, aqui ele chegou extremamente prostrado. E foi um quadro grave, assim. Ele ficou mais ou menos 5 dias com esses sintomas. Febre, prostração, vômito, ele não aceitava nada e diarreia. De repente, quando ele começou a não urinar, aí eu vi que ele estava muito grave mesmo. Hoje, Henrique está bem e Gisele não vai mais cometer o erro de antes. Que susto! Ai, os nossos filhinhos, né? A gente assusta qualquer coisinha, principalmente quando eles estão aí apresentando esses quadros. Mas graças a Deus deu tudo certo. E para falar mais sobre esse assunto, como podemos diminuir as incidências dessas doenças nas crianças, tratamento, prevenção, eu recebo a vice-presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, Maria do Carmo Barros, e a pneumologista pediátrica Patrícia Mansur. Muito obrigada, queridos, por terem vindo. Um prazer estar aqui. Prazer é meu. Também. Sempre muito bom falar de saúde, falar de prevenção, ajudar os nossos telespectadores. É interessante que muitas vezes, principalmente a diarreia, é uma doença meio que banalizada ainda pelas pessoas. Ah, tá com uma diarreia, vai passar. Isso talvez seja uma das causas das pessoas não valorizarem a diarreia e não tratarem devidamente e levarem até a morte? Sim, porque na década de 80, a diarreia era uma doença assim, que matava muitas crianças. Então, foi daí que surgiu o programa de controle de doenças diarreicas. E surgiu o soro de reidratação oral. Então, com isso, o número de mortes e de internação por diarreia reduziu muito. E depois disso, os pediatras, os pais, eles começaram a tratar bem as crianças com diarreia. Mas chega um ponto que às vezes a gente começa a banalizar e corre o risco realmente de deixar passar, né, a diarreia sem tratar adequadamente.
fica tratando com aqueles sorinhos caseiros, aí a vizinha fala, toma um chazinho, faz aquilo, e é muito sério, né? Exatamente. A gente vai saber mais sobre as causas também, pneumonia, doutora Patrícia, as pessoas já consideram um pouquinho mais forte, assim, né, mais grave quando é diagnosticado. Começa com a tosse, as mães vão, né, tentando ali, mas quais são as causas da pneumonia? Tem gente que fala assim, é uma gripe mal curada. O que pode realmente causar a pneumonia? As pneumonias, elas podem ser virais, que no caso a conduta são os cuidados gerais, que você vai orientar a hidratação, dar o suporte mesmo para o próprio organismo da criança, né, recuperar, e as pneumonias bacterianas, que aí são consideradas as pneumonias mais graves, que foi o caso da criança que a gente viu atrás. Né? Das pneumonias bacterianas, a gente tem algumas bactérias que a gente chama de comunitárias, que normalmente resolve bem com tratamento domiciliar, mas algumas bactérias estão ficando cada vez mais fortes. E aí pode dar uma pneumonia mais grave, no caso, às vezes que o pessoal fala que é água no pulmão, né, que é o derrame. Então, assim, a mãe tem que estar alerta, porque eu acho que a pessoa que mais conhece o filho é a mãe. Então, quando ela vê que aquela criança não está bem, que é uma gripe, não é mais só uma gripe, criança que está prostrada, que passou a febre, mas não quer brincar, que não quer alimentar, aí ela tem que ter mais atenção a essa criança e procurar uma assistência médica. É interessante sempre falar isso, porque eu gosto sempre de repetir quando eu trago profissionais da área de saúde aqui, principalmente médicos de todas as áreas, é que aqui, gente, a gente traz um alerta. Quando a gente está ao vivo, até as pessoas mandam perguntas, é muito bom. Hoje, infelizmente, a gente não está ao vivo. Mas o importante é sempre, detectando alguma coisa, levar ao médico, procurar ao médico, né? Porque o brasileiro ainda tem essa tendência de deixar só em último caso procurar o médico. E aí, muitas vezes, infelizmente, pode ser tarde demais. Então, a gripe, digamos assim, como você disse bem, aquilo que a mãe e o pai achavam que era gripe, não passou, a pediatra das minhas filhas sempre fala isso, criança está prostrada, aí você tem que ficar mais alerta, né? E se ela está bem, está brincando, já é, mas mesmo assim a pessoa não tem que ficar tão tranquila, né, doutora Patrícia? O ideal é procurar mesmo. Procurar e observar a febre também, né? A febre para a criança é um dado muito importante. Quando é uma febre, às vezes, mais baixa, que o estado geral da criança está bom, você pode observar os primeiros dias em casa. Mas você vê que aquela febre já deu 2 dias, a criança não está melhorando, aí vale a pena entrar em contato com o seu médico e pode pedir orientação, né? Para você saber o momento ideal de você pedir socorro. É verdade. Doutora Maria do Carmo, o que é considerado a diarreia? A gente às vezes que é leigo acha que uma vez que a criança teve as fezes bem molinhas e tudo, ali já é uma diarreia, mas isso pode já ser considerado? Ela tem que ser prolongado, sair mais líquido? A diarreia, a intensidade da diarreia, ela varia de criança para criança. Então, a diarreia é quando você tem um aumento do número de evacuações ao dia, mais do que 3 por dia, ou quando as fezes elas estão mais líquidas. Então, se você observa que seu filho está com as fezes mais líquidas, mais soltas, é bom observar, né? Ver o que está acontecendo, se vai persistir essa diarreia, por quanto tempo e como que está o estado geral da criança, que é aquilo que você falou, né? Se ela está prostrada, se ela tem febre, se a barriguinha está doendo. Então, tudo isso é importante a gente observar. Quais seriam as causas principais da diarreia, doutora Maria do Carmo? Nos países em desenvolvimento, tem muito a ver com a situação assim, de pobreza, a situação de falta de saneamento, as condições de higiene. Mas, por exemplo, no Brasil e em países que já estão mais desenvolvidos, em algumas regiões do Brasil, nós temos os vírus, principalmente o rotavírus. Que foi o caso, né? Que foi o caso que a gente viu. Então, assim, é muito comum os vírus, mas mesmo aqui no Brasil a gente vê algumas situações que são situações relacionadas à pobreza, à falta de saneamento, à falta de higiene, às vezes uma falta de educação, né, para a saúde. É importante que os pais saibam como tratar bem os alimentos, porque a contaminação é o que a gente chama fecal-oral. Então, é muito importante que a gente tenha noções de higiene básica.
O que a gente pode fazer no caso de, você está citando aqui, aquela coisa, o hábito simples de lavar as mãos sempre, né? Exatamente. Não só para as crianças, mas nós adultos também, chegar em casa, lavar as mãos, ensinar os nossos filhos a terem esses hábitos também, porque quando a gente não estiver perto, eles vão continuar com esses hábitos, né? Tem como prevenir, a não ser caso de vírus, é claro, a pneumonia, doutora Patrícia? A pneumonia, a primeira coisa que a gente pode pensar em prevenção seria o aleitamento materno, né? A criança que amamenta até os 6 meses, ela já tem uma proteção aí pelo leite, isso é a nossa primeira prevenção. E atualmente a gente está com um calendário de vacinação muito bom, aqui no Brasil, até na rede pública. Que aí a gente já tem as vacinas que que o pessoal conhece como vacina contra a pneumonia, que no caso é os pneumococos. A gente tem a vacina no centro de saúde disponível para a população, crianças abaixo de 2 anos. Tem uma vacina também do hemófilos, que ela é conhecida como a tetra, né? Que ela não está separadinha, então a pessoa às vezes nem sabe qual que é. Está junto com as outras. Está junto com outras. E a própria vacina da gripe, porque a gripe, quando vem a gripe mesmo, né? Que é o influenza, esse vírus é um vírus mais forte que pode diminuir sua resistência e favorecer uma pneumonia bacteriana. Então essa seria uma outra prevenção. As crianças atualmente estão indo cada vez mais cedo para a escola, por necessidade, né, do trabalho da mãe, não tem com quem deixar. O fato de você levar uma criança para a escola favorece ela pegar doença respiratória, porque ela vai ficar mais fechada no ambiente com outras crianças doentes. Então a gente recomenda evitar lugares aglomerados, se puder evitar a escolinha, seria uma coisa boa. E lugares ventilados, né? Principalmente no inverno, que é o período que a gente fica mais fechadinho, evitar de ficar em lugares com muita gente, porque você transmite mais as doenças respiratórias. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.